Menino bonito, ai. Ai, menino bonito, ai. Menino bonito, ai. Ai, menino bonito, ai. Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa agora aqui na sua Rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM a 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa. E estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pior Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa e você que já está fazendo o mesmo. Esse programa tem produção, conteúdo de Esdras Gomes e apresentação dela, Marina Valente, locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com Antônio Ibiapino. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. O comando é dela, Marina Valente, bom dia. Bom dia, boa terça-feira a todos vocês que estão nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Bom dia a você que está nos acompanhando via Facebook. Curta, compartilhe e não deixe de comentar, afinal de contas vocês também são comentaristas desse programa. Hoje nós estamos com o nosso comentarista aqui de todas as terças-feiras. Ele... Radialista Antônio Ibiapino. Bom dia, Antônio Ibiapino. Bom dia, Marina, bom dia, Esdras Gomes e nosso companheiro convidado, o Jonathan Neto e todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando através das emissoras que estão interligadas conosco na transmissão desse nosso programa Democracia no Ar. Bom dia, um abraço. Opa, e também estamos aqui para conversar com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Estado do Ceará, o Pablo Jonathan. Xará, Jonathan! Para conversar sobre a greve nacional dos Correios. Seja bem-vindo, Pablo. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos sempre disponíveis. Opa, vamos ao nosso giro de notícias? Vamos sim. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. O Mova-se promove nesse mês de março uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. São palestras feitas sobre temas como reforma da Previdência e os impactos na vida da mulher, assédio moral e violência contra a mulher, com a dirigente da CUT Ceará, Carmen Santiago, e a advogada feminista Raquel de Andrade. A programação começa nesta terça-feira, dia 13, às 10 horas, no Hemócio, localizado na Avenida José Basto, 3.390, no bairro do Rodolfo Teófilo, aqui em Fortaleza, Ceará. De notícias. Na tarde do dia 8 de março, a FBNB esteve reunida na sede do Banco do Nordeste com a nova turma de funcionários por ocasião do curso de integração. Foram entregues fichas de filiação e exemplares da última edição do jornal Nossa Voz, com vários destaques das ações realizadas pela FBNB em 2017. Além de ser abordado temas como a importância da organização e da participação dos trabalhadores, a reunião do Conselho de Representantes da FBNB e sua importância para a agenda da associação. Atitude Popular. Giro de notícias.
Com o tema central, povos, territórios e movimentos em resistência e o slogan Resistir é criar, resistir é transformar, o Fórum Social Mundial é um evento de resistência contra os retrocessos e os ataques à democracia no Brasil. Fundado em 2001 em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial 2018, será lançado entre terça e sábado em Salvador. Com a programação vasta e diversificada, o evento terá como território principal o campus de Ondina, da Universidade Federal da Bahia, além de outros locais da capital baiana, como o Parque Abaeté, em Itapuã, e o Parque São Bartolomeu, no subúrbio ferroviário da cidade. Segundo os organizadores, são esperadas cerca de 60 mil pessoas de 120 países, reunidas para debater e definir novas alternativas e estratégias de enfrentamento ao neoliberalismo, aos golpes e genocídios que diversos países enfrentam na atualidade. Entre as presenças confirmadas estão a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff, Fernando Lugo do Paraguai e José Mujica do Uruguai. Esse foi o nosso giro de notícias. Democracia no ar. E Antônio Biapi, no fórum, eu queria muito. Ou vontade que eu tava de ir à Bahia, mas não foi possível esse ano. Porque vai ser um fórum social mundial quente, com várias presenças importantes, e eu acho que num topo da discussão da democracia no nosso país, importantíssimo, assim, numa crescente onde a gente precisa, uma crescente golpista, de retirada de direitos, aonde a reunião dos povos, a celebração do campo progressista se faz extremamente importante, Marina, você acredita que eu nunca fui a um fórum mundial? Também não. E eu que participo de tudo, nunca pude ir. Mas você traz, através da produção, um tema muito importante, porque o fórum é um espaço, como o próprio nome diz, de importante discussão sobre temas sociais, de suma importância para o povo brasileiro e também o povo do continente sul-americano e caribenho também. Além de ser para o mundo todo, haja visto que o fórum é mundial, mas para nós tem uma importância muito grande. E ele vai ser, como você afirmara há poucos instantes, quente. Por quê? Porque nós estamos no centro de um furacão. O furacão sempre acontece quando quando há uma massa de ar quente e se choca com a massa de ar frio, e daí faz o furacão. Pois bem, essa onda neoliberal do capitalismo em nível mundial, ela está muito forte e vem no sentido de retirar direitos inclusive consignados em leis, em códigos nacionais e internacionais. Na América Latina isso está sendo muito forte. O Brasil está sofrendo muito com a onda, a Argentina, a Venezuela, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, Uruguai, Paraguai, o Chile, e os Estados Unidos têm a mão nisso. Quem faz toda essa preparação, quem faz toda esse contingente imenso de notícias falsas, de tentar destruir a imagem das pessoas, das lideranças e da esquerda, é a CIA, através de aparelhos sofisticados, através de satélites, através de programas especiais para tentar desagregar essas nações, e tem conseguido, inclusive, com sucesso. Aí à vista a fragilidade do movimento sindical, principalmente do Brasil. Eu sei que o movimento sindical tem tido uma fragilidade muito grande na América do Sul, mas no Brasil é pior ainda. No Brasil é um negócio que precisa ser estudado pelos sociólogos. O movimento sindical brasileiro, infelizmente, eu sou obrigado a dizer, e eu digo sempre a verdade, eu não preciso ter medo de ninguém para dizer a verdade, está sendo conduzido por um bando de ignorantes que nunca leu um livro. Evidentemente tem aqui as ressalvas, porque tem bons dirigentes no Brasil. Agora, eu estou falando do todo, eu não estou falando de parte. Então não compreende a realidade nem do própria categoria, imagine, do país e do que acontece fora do país, dessa onda neoliberal
que está destruindo os direitos fundamentais da classe trabalhadora. Então, eu acho que nesse momento em que tenta-se acabar com o movimento sindical brasileiro, que tenta destruir, por exemplo, a imagem do Lula e do PT, sem reconhecer a importância do movimento social e dessas lideranças e do PT, é preciso que o Fórum Mundial realmente seja quente, tenha grandes debates, tenha grandes manifestações contra o capitalismo e a quadrilha brasileira que, em nome do capitalismo, está destruindo os direitos da classe trabalhadora no nosso país. E o Tony Gerley Souza, minha prima gostou do que você falou, porque ele mandou várias palminhas aqui pra você. Muito obrigado. A gente está conversando aqui, tá certo? Com o Pablo Jonathan, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, né? E por quê? Porque eles iniciaram, por conta das ameaças de privatização, do sucateamento e a precarização das condições de trabalho, uma greve que a partir da meia-noite da segunda-feira, né? Uma greve nacional, afinal de contas, o Correios é uma categoria que abrange o território nacional. Bom, tá já, acho que não é de hoje esse sucateamento do Correio, né, Paulo? Queria que você contasse um pouco como é que tá a situação aí dos Correios, né? E dessa contínua tentativa de sucatear para privatizar, né? E entregar aí para as grandes companhias aí de correspondência mundial. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente não é de hoje, né? Nós temos uma situação nos Correios em que há sim a implantação de um plano. Inclusive ele tem nome, é o Correios 2020, né? A gente, desde o início da implantação desse plano, lá em 2011, nós sabíamos que o projeto era, como a gente costuma dizer, amaciar para privatizar. Foi feito em todas as empresas que foram privatizadas até hoje, exemplo, Vale do Rio Doce, as telefonias, dentre outras, né? E com os Correios não está sendo diferente. Haja vista que os próprios políticos que estão administrando e sucateando a imagem da empresa, os mesmos detêm algumas agências franqueadas, os mesmos têm empresas transportadoras já prontas para receber este patrimônio que é do povo brasileiro. Há 354 anos os Correios vêm integrando o Brasil de ponta a ponta, né? E simplesmente eles desprezam a verdadeira função social que os Correios exercem, né? Exemplos são as campanhas de vacina em todo o território nacional, tendo em vista que o Brasil é um país continental, só é possível graças à logística dos Correios. As provas do Enem, os livros didáticos das escolas públicas e a própria integração de alguns milhares, né, dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil. A única empresa, o único modo que o governo chega em cada um deles é através dos Correios. É como os bancos públicos, né? Eles vão aonde, inclusive, não há negócio ir, né? Eles têm a obrigação de ir em cantos do Brasil aonde não existe necessariamente uma relação de lucro para você entregar a encomenda ali, mas você tem que ir porque é uma empresa pública, isso? Exatamente. E você pode observar que o discurso que a turma do PMDB, PSD está tomando aí, principalmente na figura do Guilherme Campos, que é o atual presidente da empresa, indicado pelo Gilberto Kassab, do mesmo partido do Gilberto Kassab, né? Ele vem com um discurso dizendo que o serviço de Correios é um serviço falimentar, ele tende a acabar, né? Mas que na verdade é um serviço altamente promissor, é um mercado muito promissor. O mercado eletrônico, o comércio eletrônico é o que mais cresce no mundo. Precisa ter alguém para entregar todas essas encomendas. Exatamente. Então tem muitas empresas querendo adquirir essa fatia do mercado. E não acabou em países do mundo onde a tecnologia, por exemplo, de e-mail, internet, acesso e conversa são muito mais avançados do que a nossa. Né? Exato. Então existe correio mais privado nesses locais. Na verdade, existe uma confusão muito grande e que se usam os Estados Unidos sempre como base para tudo aqui no Brasil. Né? A cultura americana ela é muito imponente aqui no Brasil.
Mas se você observar, das 4 grandes empresas norte-americanas de correios, nós temos a FedEx, UPS, DHL e a USPS. A que mais fatura das 4 é a USPS. Ela é pública. Dentre 3 grandes, gigantes, privadas e uma estatal, a que mais fatura é a estatal. E lá não tem nenhuma lei de proteção. Outra falácia que se utiliza é que os Correios detêm um monopólio e prestam um serviço ruim. E utilizam as encomendas como base. Mas a ideia de monopólio quando é um órgão público não faz sentido. Porque pertence ao povo. Exato. Só que o monopólio dos Correios, ele é apenas postal. A única parte, nicho do mercado aqui no Brasil que os Correios têm monopólio, é de mensagens, cartas. Encomendas ele não tem. As outras empresas como DHL, UPS, FedEx, todas atuam em território nacional. Porém, eles não conseguem competir com os Porque Correios. são caros pra caramba. Muito caros, eles não atendem toda a demanda, eles não estão em todos os lugares, eles só ficam nas regiões mais centrais, né? Nas grandes metrópoles brasileiras. Bom, primeiro eu queria saber de vocês, na verdade, aqui em Fortaleza a fase ruim tá maior ainda, né? Porque teve um incêndio recente. Eu queria saber um pouco como é que ficou, como é que tá a categoria em relação a isso, se tinha trabalhadores lá perto no momento, e se foi um susto grande, como é que foi isso, como é que tá também para resolver a questão da perda de um prédio tão central dos Correios na cidade. Sim, aquele complexo, ele fazia a triagem de todos as encomendas, cartas, mensagens, telegramas do Ceará, Piauí e uma parte do Maranhão, certo? É o maior complexo dos Correios aqui de Fortaleza, do Ceará inteiro, né? E a gente desconfia muito de que não foi um acidente, que houve sim uma sabotagem, né? Inclusive nós temos denunciado por muito tempo, nós temos ofícios, né, que comprovam várias denúncias que nós fizemos quanto à precariedade do prédio. E o que é mais incrível, depois desse incidente, os trabalhadores do local que eram lotados no CTC, no centro de triagem, eles foram realocados para dispositivos, prédios sem a menor condição, totalmente insalubre, sem climatização, empoeirados, estão tendo condições subhumanas de trabalho. E isso é um grande... E sem falar que no dia 25 de janeiro, uma reunião da diretoria executiva dos Correios extinguiu o cargo de operador de triagem dos Correios e já quer terceirizar todo esse setor da empresa. É um absurdo, a gente de maneira nenhuma pode aceitar esse tipo de ataque à nossa categoria. E isso também é um dos motivos no qual nós estamos em greve, mas não o principal. O principal foi que ontem teve uma audiência no TST, uma sessão de dissídio coletivo, em que foi revisado a nossa cláusula 28 do nosso acordo coletivo, que é a cláusula de assistência médica odontológica, né? Em que o TST autorizou a empresa a uma cobrança de mensalidade no plano de saúde e a exclusão dos nossos dependentes pai e mãe do plano de saúde. Tá brabo, né? Não, o pior de tudo, acontece um incêndio e o trabalhador que vai pagar um pato, né? Esse pato, aliás, esse pato que empurraram pra tudo quanto é canto, anda circulando pra cima do trabalhador com muita frequência. Por favor, seus comentários, Biapino. Faz já algum tempo que eu tenho falado muito, inclusive escrito alguma coisa sobre o movimento internacional que se chama libertacionismo. Esse movimento ele tem origem nos Estados Unidos e na Austrália. São os dois laboratórios do libertacionismo. Isso é um movimento capitalista desenvolvido por cientistas de grande capacidade teórica, tanto nos Estados Unidos como na Austrália. E o que eles pensam? Além de serem fascistas, depois eu falo um pouquinho do fascismo. Eles pensam o seguinte: o mundo tem 7 bilhões de seres humanos. O capitalismo não está preocupado em trabalhar para 7 bilhões.
eles precisam ter uma parte da humanidade que essa parte pode consumir e pode atender a demanda das grandes empresas e pode acumular muito lucro na mão das grandes companhias. Para defenestrar qualquer pensamento socialista dos movimentos populares, eles trabalham no seguinte sentido: dentro das universidades tem que fazer a cabeça dos estudantes na promoção e na apologia ao capitalismo e ao mesmo tempo fazer uma propaganda negativa contra os movimentos sociais, contra o socialismo e contra as grandes lideranças, inclusive apresentando notícias falsas. Então esse movimento avança dessa forma. Ora, o que é que o capitalismo quer? Conforme falou aqui o Pablo, o Correio é uma empresa grande, é uma empresa tradicional e é uma empresa que presta um volume de serviço muito grande. Portanto, tem muito dinheiro envolvido nisso aí. Ora, se você acaba com um serviço público que é inclusive mais barato e tem maior responsabilidade com essa questão da correspondência, da entrega de produtos, você entrega para a mão do capitalista. Quem vai lucrar com isso? O capitalista. Aí o capitalista vai tirar direitos. Por exemplo, essa questão de plano de saúde, ainda mais o pai e a mãe têm o direito fundamental de ser dependente. O capitalismo vai fazer isso alguma vez no mundo? Ora, se ele reduz, por exemplo, esse dinheiro que ele paga para o plano de saúde, para garantir a saúde, o bem-estar e a vida do pai e da mãe do trabalhador que trabalha no Correio, vai... E quantos milhares de trabalhadores trabalham no Correio? Então a economia é muito grande, o capitalismo fica muito forte e o trabalhador fica desprovido. Pois essa é a ideia de vender as grandes empresas públicas, porque vendidas essas empresas públicas em todos os países do mundo, o capitalismo vai ganhar condições objetivas de aumentar sua lucratividade, de acumular riqueza, e o resto da humanidade que se vire, é problema dela. Bom, a gente está falando, precisa dar um aviso aqui que a produção trouxe, avisando que no início do programa houve uma instabilidade no sinal das rádios em virtude de um problema técnico no streaming e no software. Só Deus sabe o que é isso. Só o Jonathan Neto pode nos explicar. De transmissão do programa. É um parafuso ali na repimboca da parafuseta, mas que agora já foi corrigido, pedindo desculpas aos nossos ouvintes que estão sintonizados nas rádios retransmissoras do Democracia no Ar. E a gente tem agora já algumas colocações aqui do Rogério Souza, do nosso querido Ariano Mota também, mas a gente vai fazer elas depois do nosso break, porque agora é hora do break e se eu não paro, Jonathan Neto puxa a minha orelha. Democracia no Ar. Vamos sim, você está ouvindo, está conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Citaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, Racanudos FM também em Boa Viagem vai reprisar o programa para você, tá bom? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado, bom programa, tá bom? Esse programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora são 10h32, Fortaleza, Ceará, Brasil. E a segunda parte já está ao comando dela, Marina Valente. Opa, comigo mesmo. O Ariano Mota está dizendo, programa esclarecedor, muito bem, viva a qualidade da militância jornalística de Marina Valente e Esdras Gomes Silva. Parabéns. Obrigado, Ariano Mota. O Ariano Mota, que é um escritor que já teve aqui no nosso programa pernambucano, que já teve aqui no nosso programa
dando entrevista pra gente, Bia Pinui, que tá com um livro que tá fazendo um sucesso danado, que é a mais longa duração da juventude. Tá saindo tudo quanto é imprensa. Enfim, tá super noticiado o livro e super interessante também. Ele veio lançar aqui em Fortaleza e vale a pena a leitura. O Rogério Souza tá perguntando, Pablo Jonathan, você pode esclarecer sobre como a gestão influenciou no atual processo de sucateamento dos Correios e por que o plano de saúde dos trabalhadores dos Correios é tão caro, entre aspas, segundo esses mesmos gestores? Bom, primeiro nós temos em um período de 2011 de 2007 a 2013, foi inclusive mostrado na relatoria da Controladoria Geral da União, em que houve um repasse demasiado ao governo federal de 6 bilhões de reais acima do que era previsto em lei. Ou seja, o governo gastou demais, foi lá nos Correios e pegou 6 bilhões de reais a mais, o que fez com que realmente quebrasse o caixa da empresa, certo? E com relação ao plano de saúde, até 2013 nós tínhamos um sistema de autogestão, onde o plano era gerido pelo próprio RH da empresa. E em abril de 2013 foi criado a subsidiária Postal Saúde, que veio para gerir o plano de saúde dos Correios, né? E a Postal Saúde elevou os custos do plano de saúde, do nosso plano de saúde, de 800 milhões para incríveis esse ano, 1,8 bilhões. Agora, como se dá esses gastos? Nós temos aqui no estado do Ceará, por exemplo, vários indicados políticos. Exemplo deles é o gerente da Postal Saúde, Pedro Henrique Alcino. Ele é vereador da cidade de Acarape, foi indicado pelo deputado federal Domingos Neto. Ele recebe uma remuneração de R$ 10.054,13 e há muito tempo sequer aparece para trabalhar. Nós temos vários problemas. Coisa linda, hein? Do nosso plano de saúde, de falta de gestão. Hospitais sendo descredenciados por falta de pagamento. Falta de negociação com alguns hospitais. Nós tivemos recentemente um problema muito sério no Hospital São Vicente, lá em Barbalha, na região do Cariri, em que ficou desassistido todos os trabalhadores daquela região, porque houve descredenciamento do hospital, né? Depois de muito batalhar junto com a administração do hospital, o Conselho Deliberativo do Postal Saúde, a gente conseguiu reativar o atendimento lá no hospital. Mas o nosso plano de saúde está totalmente sucateado e apenas financiando esse tipo de patifaria. Agora, Pablo, houve algumas fotos de trabalhadores do Correio na época lá do golpe, né? Fazendo uma dura crítica ao PT, pedindo o impeachment, participando do processo de derrubada do governo, que era um governo progressista. E agora, de certa forma, existe uma certa antipatia de parte do movimento, do campo progressista, existem até críticas sendo feitas nas redes sociais, no sentido de dizer assim, olha, vocês construíram isso aí, né, meio que problema de vocês. Eu queria que você dialogasse um pouco, porque eu acho que a gente está na hora de reconstruir laços, né, de conversar com o restante do movimento progressista e dizer, olha, a nossa luta é a luta de todo mundo, né? E por que talvez aqueles trabalhadores naquele momento estivessem de alguma forma frustrados com um processo que estava acontecendo, né? E uma comparação também com o que ser trabalhador do Correio nessa era Temer aí, né? E era golpe. A gente pode começar com um exercício bem bacana. Se acontecer de nós conseguirmos derrubar esse governo golpista, o Michel Temer, e digamos Rodrigo Maia assuma e ele comece a agir pior do que o Temer, não seria justo a gente chegar e dizer que era melhor com o Temer? A destruição dos Correios, ela começou sim com o governo do PT. Tipo assim, mas, eu não sei se... Mas é duro ter que ouvir isso, mas é verdade. Porque a destruição da empresa e o amaciamento para a privatização começou sim no governo PT. Com a criação da MP 532 em 2008, em que tornou os Correios sociedade anônima e que permitiu a criação de subsidiárias. De lá para cá foi criado a Postal Saúde dentro do governo da Dilma, em que lá começou a destruição do plano de saúde, que agora foi efetivada na audiência de ontem da CDC, no TST, certo? E aí se tornou a lei 12.490, salvo engano,
em que que pode fazer com que a empresa abra caminho para a privatização. A gente entende sim que o governo Temer ele veio e está acelerando esses processos de privatização, destruição dos direitos da classe trabalhadora, com a aprovação de reforma da Previdência, reforma trabalhista. Mas a nossa crítica, ela foi válida, ela continua sendo válida, e a gente fica o pé em dizer que tudo que nós fizemos foi com base nos ataques que nós sofremos. Quer comentar? Pino. Eu não sei se a produção permite eu contar uma historinha. Se não permitir, depois me tira do ar. Que horror! Está Contar... permitido. A produção está ali com fone de ouvido, que até para discutir com ela ali tá difícil. Para captar tudo. Um rapazinho casou-se e ele morava naturalmente com o pai, né? Depois que casa é que sai da companhia do pai. E aí ele foi pedir ao patrão para fazer uma casinha para ele, porque ia casar. Aí o patrão: não, senhor, eu já fiz uma casa aqui para seu pai, você mora com ele, se você quiser você mora com seu pai, não vou fazer mais uma casa para você não. Isso naturalmente no interior. E esse rapaz ficou insistindo, e o patrão ficou absolutamente irritado. Aí depois o patrão pegou os bodes tudinho e botou para dormir no alpendre da casa do patrão. Aliás, do morador, né, do pai do menino. E com a chuva os bodes faziam zoada, berrava, e bode gosta muito de esculambação, né? Aí o menino foi lá e disse: mas rapaz, tu veio aqui de novo atrás dessa casa? Não, senhor, não quero mais casa não, eu quero só que o senhor tire o bode lá do alpendre, mas eu já estou satisfeito com a casa. Quer dizer, ele não teve mais a capacidade de reivindicar. Eu sei que, por exemplo, os companheiros trabalhadores dos Correios sofreram alguns problemas no governo da presidenta Dilma e talvez do Lula também. Isso, o movimento sindical, independentemente do governo, ele tem que reivindicar os seus direitos. Agora, é preciso nós olhar para a parte e olhar para o todo. Eu acho uma estupidez você apoiar o golpe. Apoiar o golpe da direita. Isso é trabalhador burro. Como é que você apoia um golpe da direita? Um golpe que tem a CIA no meio. Como é que uma classe de trabalhador, inclusive esclarecida como são os Correios, mas era tão fácil ver pode isso? abrir mão, por exemplo, de dizer e de defender o grande programa de educação e de moradia que foi feito nesse país? Como pode uma classe trabalhadora que rala todo dia e que é vítima, quanto mais do capitalismo, desde o tempo da escravidão, que não era bem o capitalismo, era ainda o feudalismo, e até os dias atuais, 3 golpes pelos quais nós passamos, fazer apologia a um vagabundo, como por exemplo, esse Eduardo Cunha. Agora nós estamos sofrendo com a possibilidade de perda de aposentadoria. Nós estamos sofrendo com corte de recursos para investimentos em todas as áreas. Nós estamos perdendo o que conseguimos em relação à educação e à saúde, porque o congelamento é por 20 anos. Isso não pode. Defender, por exemplo, o Correio como coisa sagrada e que, por exemplo, as aberturas que foram feitas, que o Pablo disse aí, no governo da presidenta Dilma, que é pontual, nós teríamos que estar todos juntos para proteger na íntegra o Correio como sendo um patrimônio nosso e garantir ali os direitos daquela categoria específica. Agora, compactuar com o golpe, isso é imperdoável para qualquer classe de trabalhador, seja ela qual for a classe de trabalhador. E Pino, estava claro para os trabalhadores? A não ser que naquele isso momento seja burro. Porque, olha, eu fiz aqui no Ceará, Marina, em 93, porque a Constituição de 88 dizia o seguinte: nenhum trabalhador pode ganhar menos do que o salário mínimo, a partir da Constituição, porque antes podia. Eu coordenei uma pesquisa, você poderia chamar um dia o Valmir, que já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, que é também do Movimento Democracia Participativa, e ele teve a ideia, foi aprovado na direção da CUT, e eu coordenei essa pesquisa no estado do Ceará. Só 2 municípios pagavam o salário mínimo,
E 62% dos municípios do estado do Ceará pagava menos de meio salário mínimo para os professores. Com o presidente Lula veio o piso dos professores. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe disso? Quanto ganhava um professor, quanto ganha agora? Foram feitas 18 universidades e 430 escolas técnicas. Quem é que não sabe disso? O ProUni e o FIES. Esse projeto de lei da presidenta Dilma que foi aprovado em relação um avanço a trabalhar significativo para o povo trabalhador. A empregada que era doméstica. notável. Não é? A Polícia Federal eram 5 mil policiais federais, hoje são 17 mil. O mais médico. Quem é que não sabe disso? Está vivendo na Lua. Está vivendo na Lua. Ou talvez enxergando um pouco mais a própria dor, Pablo, do que na verdade, o conjunto. É o seguinte, não existia só essas coisas claras. Sabe o que era claro também? Nós tínhamos, hoje, como você mesmo falou, nós vivemos a tentativa de destruição da aposentadoria. A nossa aposentadoria dos trabalhadores de Correios foi destruída no governo do PT. Sabe como? Porque o nosso plano de previdência privada, complementar o Postalis, ele foi roubado. 5,6 bilhões de reais foram roubados do trabalhador de Correios e que hoje nós pagamos um complemento da aposentadoria de 17,93%. Isso é justo? Isso era bem claro no governo PT. Certo? Bem claro. A destruição da nossa saúde, como você bem falou, começou claramente no governo PT. Quando se criou a subsidiária Postal Saúde e que passou a mudar toda a gestão do plano de saúde. Você sabe quanto custou esse ano só de despesas administrativas do plano de saúde dos trabalhadores dos Correios? 392 mil beneficiários, 157 milhões de reais. Esse valor é pago e vai ser pago agora, principalmente depois da criação da mensalidade ontem autorizada pelo TST, pelo trabalhador do Correios. Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo isso o PT empurrou de goela abaixo em cima dos trabalhadores dos Correios. Isso a gente nunca vai perdoar. É um processo de precarização da categoria. É o que eu digo. Eu disse aqui com palavras claras. Os problemas pontuais, eu admito que foram errados. Os problemas pontuais no Correio e em outras categorias. Agora, o que não dá é para você não olhar para o pontual e elevar o pontual para o todo. Porque o que está acontecendo agora no Brasil é um estado de exceção, um golpe que retirou direitos e que inclusive vai acabar com os sindicatos. Porque nem a homologação pode mais fazer no sindicato. O que tem que comparar é as duas coisas, é o que eu estou dizendo. Os problemas pontuais, todos nós temos que estar juntos para combater em qualquer governo. Eu acho que agora, o tem termo... que olhar ao mesmo tempo o todo. O termo não seria necessariamente pontual. Acho que é uma questão da categoria, que foi uma categoria precarizada, ou seja, que sofreu ações que eles já, de certa forma, guilhotinaram a relação seletista deles, de carteira, de concursados, mas que era uma coisa da categoria que, de repente, agora a gente tem um prejuízo muito maior, que é um prejuízo de país, né? Ou seja, para todas as categorias. Por isso é isso que você está falando. O termo pontual. É ali naquela categoria. Mas eu estou dizendo que isso está certo? Não, está errado. Todos temos que estar juntos em qualquer governo contra qualquer ataque. Agora, o que não dá para comparar é um problema pontual. É derrubar o campo progressista para botar uma... E o que vai acontecer a partir daí? Que dê a reflexão geopolítica em relação a questões como essa. Mas aí eu queria justamente fazer uma ponderação, que é o seguinte, e agora, como é que a gente consegue negociar a não privatização de uns Correios, Pablo, ou qualquer uma dessas bandeiras de reivindicação, como plano de saúde, num governo que cortou do dinheiro de investimento nas questões como saúde, educação? Quer dizer, é possível um diálogo com o Temer para conseguir as bandeiras da categoria? Assim? Eu fico assim, eu sei que vocês estão em greve por uma coisa super justa, mas eu fico pensando como é que essa greve vai encerrar num processo de diálogo com quem não se tem diálogo, né? Bom, é o seguinte, eu tenho que resgatar o que foi falado sobre problema pontual. O problema pontual, digamos, como eu falei sobre o rombo do nosso Postalis, né, vai demorar 13 anos para os trabalhadores do Correios pagarem.
né? Então, de pontual não tem nada. Não é uma questão pontual. O ataque sofrido por essa categoria em todos esses governos que já passaram não foi pontual. E, inclusive, algo que nunca tinha sido visto, que aconteceu em 2013, mais precisamente em março de 2013, nós fizemos uma greve que durou 43 dias. Uhum. E vários trabalhadores, inclusive eu, teve o seu contra-cheque zerado. Não recebi nenhum centavo. Um trabalhador, pai de família, não recebeu nenhum centavo ao fim do mês. Isso foi no governo do PT. Esse tipo de ataque à classe trabalhadora, ela não foi aceita pela categoria dos Correios no governo do PT, não vai ser aceita em um governo golpista do Michel Temer e não vai ser aceita em nenhum outro governo que vier. E a categoria de Correios, ao fim do ano passado, depois da aprovação da reforma trabalhista, que foi a única categoria nacional que bateu de frente e foi para a luta, já disse e deixou claro como a gente vai negociar com esse tipo de governo. É na rua, é na luta, é brigando, é lutando. E a gente, se eles não entendem o campo da negociação, que isso está provado que eles não entendem, eles vão entender o campo da luta. Somos 107 mil trabalhadores de Correios. São 107 mil pessoas que estão dispostas a lutar. O Souza Júnior está perguntando, nosso diretor-geral, sobre aquele incêndio nos Correios do Ceará, na sede que fica na Oliveira Paiva, destruiu muitas encomendas, certo? Pergunta ao Pablo, você saberia informar sobre o que deverá se fazer quem perdeu os objetos comprados na internet? Bom, o cliente de um envio de correspondência é aquele que envia e não aquele que recebe. O cliente é quem contratou a empresa para fazer a entrega, é aquele que envia a encomenda, né? Então, o site da internet ele tem que solicitar, tem um objeto, o rastreamento sendo feito, né? Se o objeto constatar, ele tem direito à indenização do valor da postagem. Caso haja o valor declarado, que é um serviço que os Correios prestam, ele tem o direito de receber o valor integral do produto, né? Mas tudo isso mediante a comprovação. Ou seja, o Correio não é responsável pelo objeto que queimou, a não sei que você tenha pago uma taxa? Na verdade é o seguinte, é que fica até meio inviável, né? Digamos, eu mando dentro de uma caixa um relógio que custa R$10, ele queimou, eu digo que custou R$100 mil. Mas se eu tiver a nota fiscal do produto? Aí o valor comprovado. Ah, tá certo. Então, através da nota fiscal, pensei que era uma coisa extra, tá? Mas se eu tiver uma nota fiscal, eu posso ir lá e dizer que essa aí tava lá. A maior parte das empresas Só uma perguntinha em relação a isso. Tem um sistema de seguro que paga nesse caso? Que funciona ou não? Não, assim, não existe uma seguradora. Os Correios não tem uma seguradora. Mas existe sim uma fatia do orçamento da empresa que é justamente responsável para isso. É um fundo para isso. Bom, eu queria que você dissesse quais são as principais pautas. A gente já está sempre. Já está acabando o programa, mas eu queria que você desse pra gente as principais pautas e qual é os próximos passos do movimento grevista. Nós estamos, depois do ataque de ontem, nós estamos nos reunindo, né, todos os sindicatos do Brasil, está reunindo junto à federação para definir qual que vai ser o próximo passo daqui para frente. Mas as principais pautas da nosso movimento paridista sem dúvida, o ataque ao nosso plano de saúde, a cláusula 28, né, que a gente quer que deixe do jeito que está. Se possível e quer reduzir gastos, volte para o modelo de autogestão pelo RH da empresa. A extinção do cargo de OTT. O que é o cargo de OTT? É operador de triagem e transbordo, né? Como eu já tinha falado. Então é contra a extinção? Contra a extinção. Tá certo. Isso. E por melhores condições de trabalho. A gente vive num sucateamento, né? Muito grande. Tem pautas de questão nacional também na greve? Todas essas são nacionais. Não, sim, nacionais da categoria, mas eu digo em relação ao governo, a situação atual do país, sim, a reforma trabalhista. Sim, principalmente a reforma da Previdência, que está sempre em pauta. Eles estão tentando aí angariar votos para serem aprovados a reforma da Previdência. Haja vista, como foi dito aqui, a gente já perdeu nossa complementação de aposentadoria, a gente não pode perder aquilo que nos resta ainda. Né? Um dado muito importante, que é importante eu trazer aqui, é que apenas 3% dos carteiros conseguem se aposentar por tempo de serviço. Eles sempre são mutilados, né? Adoecem muitos, eles
não conseguem terminar todo o seu período e se aposentar por tempo de serviço. Isso é absurdo. O Souza Júnior. Hoje o Souza tá empolgado, Jonathan Neto. Tá dizendo aqui, sobre o debate acerca da perda de direitos dos trabalhadores dos Correios no governo do PT, penso que deve ficar claro que até um governo socialista pode haver contradições entre os direitos dos trabalhadores e algumas políticas de governo. Daí a necessidade de sempre haver independência dos sindicatos, mesmo no socialismo. Mas há uma grande diferença entre os governos do PT e o atual governo golpista. Todos concordamos, né? Até aqui todos nós concordamos. Mas há uma grande... pronto. A começar por esse ser ilegítimo e aquele democrático. E aprofundar as diferenças de ambos necessita de todo um longo debate. Com certeza, Souza Júnior, mas não, acho que não precisa de muito esclarecimento. Todos nós percebemos a diferença, né? Com certeza. Bom, a gente já está chegando no final do programa. Biapino, 5 minutinhos aí nas considerações finais. Tá bem. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui 2 coisinhas muito rápidas. Eu acho que todos têm que estar juntos na defesa dos Correios, dos trabalhadores. A luta dos comunistas, dos socialistas e dos revolucionários de verdade é pela defesa da vida, pela defesa da melhoria das condições de trabalho para todos os trabalhadores. Ninguém deve trabalhar com vingança. Nesse momento, defender o Correio é estratégico. E para deixar claro, para não ter dúvida nenhuma, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não estou defendendo o ataque, o que eu estou dizendo é o seguinte, as categorias precisam estudar para fazer a diferenciação. Não dá para uma classe de trabalhador defender uma quadrilha coordenada por Eduardo Cunha. Naquele momento, tem que ser duro e tem que estar na rua contra o governo do PT, se for preciso. Agora, nunca fazer apologia ao capitalismo. A turma que defende o capitalismo e a turma que sempre massacrou os trabalhadores em todos os níveis e em todas as categorias. Quero aqui lamentar profundamente o que aconteceu lá na Praça da Gentilândia. Uma tragédia. Ontem eu passei lá porque eu jogo bola no AS de Borba com a imprensa esportiva, o pessoal da APCDEC, e tinha em cada esquina da praça um carro da polícia e um monte de soldado. Aquela praça é uma praça muito frequentada, ali mora uma classe média de muitos estudantes e eles vão para a praça. Precisaria que as autoridades, principalmente o prefeito, que mentiu, dizendo que ia equipar a guarda municipal, colocar na praça em defesa das pessoas, nunca se viu um guarda municipal lá. Se tivesse polícia ali, se tivesse segurança, não tinha acontecido o que aconteceu. E agradecer muito aqui aos ouvintes. Muito obrigado, bom dia, até a próxima. O Souza Júnior, o Jonathan, tem um barulho aqui. Eu tentei avisar, sinalizando, mas é como vocês estavam distraídos. O Souza Júnior falou o seguinte: quero deixar claro que não considero o governo do PT socialista, sim de coalizão com as forças burguesas. Eu acho que também todo mundo concorda, né? Não é um governo socialista. Valeu, Souza Júnior, pela contribuição. Excelente para fechar o nosso debate aqui, que foi um debate intenso. Agradecer a sua presença, Pablo. É muita luta para vocês, que vocês realmente consigam a defesa do Correio. Eu acho na verdade, uma empresa que, além de ter uma longa história, é um charme, né? Às vezes a gente vai e encontra vários prédios antigos do Correio, que são prédios históricos. Então, eu acho que os Correios têm que ser super defendidos por ser uma coisa nossa, justamente por chegar aonde ninguém mais chega, né? E nós esperamos que esse governo está desmontando tantas coisas não consiga desmontar a categoria nem a instituição. Enfim, boa sorte na luta aí, que vocês consigam algum diálogo com esse governo aí golpista que é dose. Se vocês me permitem, eu queria agradecer aqui o convite de vocês, né? E em especial agradecer aqui aos camaradas que estão participando, todos eles que mandaram comentários. Temos alguns trabalhadores dos Correios acompanhando. Que legal. Carolina Pantaleão, Edir Saraiva estão acompanhando a gente. O próprio Rogério Souza, que está coordenando um piquete lá na agência da Parangaba. Um abraço para ele, né? O Félix, o Samurai de Sertão, está nos acompanhando também. Gostei do apelido. E todos os trabalhadores dos Correios que seguem firme nessa luta. É importante a gente estar consciente
que só a luta vai garantir com que a gente avance rumo a novas conquistas e manter todos os direitos que a gente conquistamos até hoje. A Beth Menezes também está dando bom dia a todos que fazem esse bom debate. Bom dia, Beth. Bom dia, Beth. É muito bacana saber que a categoria inteira está acompanhando aí uma galera. Boa sorte para vocês, boa luta para vocês. E Biapino. Eu vou pedir os meninos, a direção do sindicato, do tempo, para ficar passando a agenda através do nosso programa, sim. as pessoas acompanhando. Mantenha-nos informados. Obrigada também, Biapino, por a sua presença mais uma vez aqui no programa. O seu lado é uma beleza. Obrigada. E obrigada a todos vocês que acompanharam através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. E obrigada a você que esteve curtindo, compartilhando e comentando via Facebook. A participação de vocês é fundamental, ainda mais agora com essas mudanças loucas no código do Face, pra gente conseguir aí ir furando um pouquinho essa grande mídia. E também tendo um termômetro aí, se a gente está fazendo um debate que está agradando, se a discussão está ajudando a gente a fazer entender as coisas que estão acontecendo, enfim. Valeu pela contribuição de vocês, o programa vai ficando por aí. Mas amanhã a gente está de volta, né, Jonathan Neto? Exato, a partir das 10. Obrigadão, um beijo grande. Democracia no ar. Bem, acabamos de ouvir e conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente. Produção, Esdras Gomes. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com radialista Antônio Biapino. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM. Ainda o blog da Dilma, o Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook e você que fez o mesmo, reverberando, né, compartilhando o programa de hoje, Democracia no Ar. Mais Democracia no Ar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê, a gente se fala. Até lá. Democracia no ar. Atitude